Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos do MGF no futuro. O continente de Westeros é tão antigo quanto o próprio tempo, e os homens nem sempre estiveram presentes por aqui. Em um passado muito distante, antes da chegada dos primeiros seres humanos através do braço de Dorne, essa terra era morada das raças antigas, seres selvagens e consideravelmente menos evoluídos que o ser humano, mas possuidores de capacidades e detentores de segredos profundos e mágicos incompreensíveis ao homem mortal. Os gigantes, monstros peludos e ameaçadores dos quais já falei em meu vídeo especial sobre o tema, que você pode assistir clicando no cartão acima ou no link na descrição, eram os senhores das terras baixas, dos prados, dos planaltos e dos passos de montanha, mas as copas das árvores e as profundezas dos densos bosques, como a Mata de Lobos e a Mata do Rei, eram os domínios dos Filhos da Floresta, talvez os seres mais misteriosos e enigmáticos de todo este universo. Frequentemente chamados também de Os Filhos, embora entre si eles se chamem de Aqueles que Cantam a Canção da Terra ou simplesmente de Os Cantores, são criaturas humanoides de estatura surpreendentemente baixa, com os indivíduos adultos não sendo maiores do que crianças humanas, o que motivou esse nome entre os homens. Contudo, em uma inspeção mais cuidadosa, nota-se que sua aparência não poderia ser mais diferente da de um infante. Sua pele apresenta um tom marrom como a cor de uma noz, corrugada e espessa, e suas mãos possuem apenas 3 dedos longos, nas pontas dos quais pendem grandes garras pontiagudas e negras como a zeviche. Suas orelhas, muito maiores que as de um ser humano, são capazes de ouvir sons que nenhum homem poderia ouvir, e seus olhos, normalmente dourados ou esverdeados e também bem maiores que os dos humanos, são capazes de enxergar mais profundamente que os dos homens, permitindo aos filhos, por exemplo, verem profundas e escuras passagens sob a terra ou no coração de uma densa mata durante as horas da noite. Os filhos são esguios, rápidos e graciosos, desenvolvendo grandes habilidades de escalada e caça ao longo de milênios por conta de sua natureza contrita. Suas vestes são compostas por elementos naturais, como parreiras ou emaranhados de folhas e ervas, e eles costumam também usar flores incorporadas em seus cabelos, como uma forma de se aproximarem ainda mais da natureza. O idioma falado pelos filhos é o que chamam de a língua verdadeira, um idioma misterioso e totalmente incompreensível e impronunciável para humanos, que supostamente seria falado pelas árvores coração e pelos animais, como os corvos, em um passado remoto, e suas vidas são tremendamente longas, com cada filho podendo viver por séculos a fio, embora eles nunca tenham tido grandes números ou ocupado grandes extensões de terra, para ajudar a preservar o ambiente natural. Em ocasiões muito raras, um filho em especial pode nascer com olhos de uma cor diferente, de um tom escuro de verde, tal como o musgo que cresce sobre os troncos ou as pedras, ou de uma cor vermelha viva, muito parecida com o sangue ou a seiva de um represeiro. E isso indica que aquele filho em especial foi escolhido pelos antigos deuses para se tornar um vidente verde. Eles nunca são robustos ou fortes, e suas vidas tendem a ser mais curtas que as dos demais, mas em compensação, a eles é concedido o dom da visão verde, o que lhes permite observar o passado e o futuro como se fossem o presente, além de ver por milhares de quilômetros de distância até os limites do mundo, nas profundezas mais insondáveis da Terra ou nas mais altas esferas dos céus, e observar através dos olhos entalhados das árvores coração, vendo tudo aquilo que elas são capazes de ver. E foi exatamente essa prática que motivou os primeiros homens a derrubar e queimar tais árvores durante sua invasão de Westeros, prevenindo que os videntes fossem capazes de observar seu avanço através das árvores, denunciando seus planos de combate. Mas falaremos a respeito disso mais adiante. Quando um vidente verde morre, sua alma é incorporada a um represeiro, e nessa forma eles são capazes de viver muito mais do que os outros membros de seu povo. Quanto à sua cultura, os filhos eram, provavelmente, organizados e unidos como pequenos clãs, vivendo sob as copas das árvores, longe do solo e do caminho de seus irmãos gigantes. Alguns mestres acreditam, aliás, que os filhos eram de alguma forma aparentados a uma antiga raça extinta que habitou uma terra no extremo norte do continente de Essos, entre o Mar Tremente e as Montanhas dos Ossos, chamados pelos Dothraki de Ifequevron, o que significa aqueles que caminham pelas florestas, dos quais apenas vestígios meio enterrados restaram, em uma localidade chamada Vaisleisi, outro nome Dothraki que quer dizer Cidade dos Fantasmas. Os Filhos da Floresta não usavam metais, lã, algodão ou couro.
e suas armas se resumiam a lâminas de vidro de dragão ou obsidiana, lanças de madeira com pontas endurecidas pelo fogo e arcos feitos a partir de madeira de represeiro, embora fossem, em geral, uma raça bastante pacífica. Seus costumes de caça eram bastante desenvolvidos, com machos e fêmeas caçando lado a lado e com seus caçadores recebendo a alcunha de dançarinos de madeira. Os registros dos filhos não se encontravam em papel, em livros ou escrito em tinta, já que nunca possuíram linguagem escrita, e todas as suas memórias eram contidas nas árvores e nos animais que suas almas habitavam após a morte. Aos filhos também era acreditado o poder de controlar as feras e os elementos do mundo natural, devido à sua grande proximidade com a natureza. Dizia-se que os videntes verdes, considerados os magos desses seres, eram capazes não apenas de controlar animais selvagens e de impeli-los contra seus inimigos, como também de assumir a pele de tais animais, controlando cada um individualmente, como Wargs, um tema que ganhará seu próprio vídeo no canal no futuro. A eles também era acreditado o poder de falar aos mortos, além de criar música tão bela que podia evocar lágrimas a qualquer ser que a ouvisse, e de dominar elementos como a água, poder que usariam para tentar mitigar a maior crise que já enfrentaram como espécie. Espalhados por quase todo o continente de Westeros, exceto Dorne, que chamavam então de Terra Vazia, e as Ilhas de Ferro, já que não possuíam aparentemente capacidade de construção naval, os filhos travaram contato pela primeira vez com os primeiros homens em algum momento entre 12.000 e 8.000 anos atrás, quando os primeiros grupos emigraram dos passos das Montanhas Vermelhas, depois de uma longa migração desde o continente de Essos, através do passo de terra ligando as agora terras disputadas à Península Dornesa, chamada de Braço de Dorne. Esses estranhos invasores trouxeram consigo suas próprias tradições e equipamentos, como poderosas armas feitas de bronze, um metal totalmente desconhecido aos filhos, grandes escudos de madeira e couro, o conceito de assentamentos organizados, animais domesticados e os primeiros cavalos que já se havia visto em Westeros, além de seus próprios deuses desconhecidos. A despeito das boas-vindas dadas pelos filhos aos recém-chegados de início, esses estranhos tinham a conquista em seus corações, e nenhum respeito ou reverência pela natureza ou pelos deuses antigos, de modo que a violência entre os filhos e os humanos não demorou a começar. Por mais milhares de anos, uma desesperada e acirrada guerra pela dominação foi lutada entre as duas raças, com perdas muito mais pesadas do lado dos filhos, por seu tamanho menor e menor capacidade tecnológica frente a um inimigo armado e couraçado em couro e bronze. Em uma tentativa tão fútil quanto desesperada de deter o fluxo cada vez maior de primeiros homens chegando a Westeros, centenas de videntes verdes vindos de todas as partes se uniram, possivelmente na sagrada Ilha das Faces ou em Fosso Cailin, e ali combinaram seus poderes e possivelmente se utilizaram de magia negra para invocar o Martelo das Águas, uma onda de proporções inimagináveis, que se levantou do mar e engoliu a passagem de terra que ligava os dois continentes, quebrando o braço de Dorne, afogando centenas de humanos e prevenindo que outros primeiros homens migrassem, dando origem ao Braço Partido e às Ilhas dos Degraus. Disse que as terras pantanosas do Gargalo também foram resultado deste esforço, com os videntes tentando trazer o Martelo das Águas para isolar o norte do restante do continente, o que só funcionou de forma parcial. O esforço foi em vão, no entanto, pois a essa altura milhares de humanos já se encontravam no continente, estabelecidos em reinos e vilas espalhados pelo território, de modo que a guerra continuou e os filhos perdiam cada vez mais batalhas e terreno. Em um determinado ponto no tempo, os filhos e os humanos chegaram a um impasse em suas lutas, pois embora os homens fossem mais capazes militarmente, não conseguiam derrotar os filhos de forma decisiva, pois estes possuíam um maior conhecimento do terreno e sempre eram capazes de recuar para locais em que os humanos simplesmente não conseguiam chegar, e por isso ambas as raças concordaram em um cessar-fogo para discutir propostas de paz. Representantes de homens e filhos se reuniram na Ilha das Faces, um terreno sacramentado aos antigos deuses, no centro do Lago do Olho de Deus, no Tridente, e ali alguns dos mais sábios membros dos dois povos firmaram o que ficou conhecido simplesmente como o Pacto, mais de 10.000 anos atrás. Segundo esse acordo, os seres humanos receberam dali em diante o domínio sobre os vales, as campinas, os campos abertos, os planaltos e os passos de montanha, enquanto as profundezas das matas e dos locais mais selvagens e bem preservados se tornaram para sempre a morada dos filhos. Os primeiros homens também se comprometeram a encerrar de uma vez por todas seu costume de incendiar e derrubar as árvores coração, aceitando até mesmo abandonar os deuses que haviam trazido consigo de Essos em favor da adoração aos deuses antigos dos filhos, que os ensinaram a adorar e a se comunicar com as árvores, tal como a preservação dos bosques sagrados, inaugurando uma nova fase de paz e tranquilidade nos reinos e uma nova era do continente, a Era dos Heróis.
Com o pacto, surgiu também a Sagrada Irmandade dos Homens Verdes, um grupo de humanos encarregado da defesa e preservação dos represeiros da Ilha das Faces, alguns dos últimos ainda existentes sob o Gargalo, cortando todo o convívio com as contrapartes do restante de Westeros, o que deu margem a muitas lendas sobre eles. Quando a longa noite se abateu sobre o mundo, cerca de 8.000 anos atrás, os filhos uniram forças aos homens na luta contra as criaturas misteriosas que marcharam desde o norte para varrer toda a vida e o calor do mundo. Eu falei mais profundamente sobre esse evento neste vídeo, que você pode assistir clicando no cartão acima ou no link na descrição. Os outros foram eventualmente empurrados de volta ao norte por uma aliança entre homens e filhos liderada pelo último herói, após a vitória na Batalha pela Alvorada, e os filhos também participaram da construção da Grande Muralha do Norte, para prevenir semelhantes invasões no futuro, imbuindo em seu gelo poderosos feitiços de selagem. No entanto, apesar dessa aliança, os filhos estavam minguando cada vez mais em seus números, e eram menos vistos nas terras do sul, recuando mais e mais para as profundezas de florestas, cavernas e para além da Nova Muralha, nas regiões selvagens do norte. Quando as primeiras invasões de Andalus se iniciaram, por volta de 6.000 anos antes da conquista, os filhos já eram muito poucos nas terras ao sul da muralha, mas mesmo assim se viram mais uma vez em uma luta brutal contra esses novos humanos, cuja ferrenha fé no Sete ameaçava sua religião tradicional. Os Andalus, não desejando outra crença que se colocasse no caminho de seus deuses, terminaram a destruição dos bosques sagrados e das árvores coração que ainda restavam, além de reduzir os números dos filhos até um ponto de já não serem mais vistos ao sul da muralha desde então, substituindo a adoração aos antigos deuses pela fé do Sete em todas as terras sob o Gargalo desde então. O único lugar em Westeros onde os filhos ainda podiam ser encontrados era para além da muralha, onde ainda mantinham relações esporádicas com a Patrulha da Noite e com os Selvagens. Disse que os filhos ofereciam aos irmãos negros a cada ano 100 de lâminas de obsidiana, em memória a seu esforço comum na luta contra os outros, e patrulheiros eram conhecidos por comerciar com os filhos de tempos em tempos. Mas com o passar dos milênios, essas relações também minguaram até cessarem por completo, com os filhos da floresta desaparecendo até mesmo ali, provavelmente recuando ainda mais para dentro das matas e das cavernas subterrâneas. Nos dias atuais, não se registra mais a existência de filhos em nenhum local nos Sete Reinos, embora alguns estudiosos e mestres sugiram, através de suas pesquisas, que os filhos possam ainda existir ocultos no interior da Ilha das Faces, protegendo os represeiros dali lado a lado com os Homens Verdes, e que os Crânogmanos do Gargalo, um grupo de humanos conhecido por sua maior comunhão com o mundo natural, possam ter filhos vivendo próximos a eles em seus pântanos, ou que possam até mesmo ter se unido a eles em matrimônio no passado. Qualquer que seja a verdade sobre esses casos, é fato que os Filhos da Floresta, apesar da crença comum entre os homens, não desapareceram completamente do mundo, como descobriram Brandon Stark e seus companheiros de viagem, Hodor, Jojen e Meera Reed, quando foram conduzidos pelo personagem Mãos Frias até a caverna do Corvo de Três Olhos, para além da muralha, e lá travaram contato com os últimos filhos ainda vivos, que se contavam talvez na Casa das Dezenas. Ali, eles atribuem nomes aos filhos que encontram, já que seus nomes verdadeiros seriam impronunciáveis aos humanos. Eles criam nomes como Cinza, Faca Negra, Carvões, Escamas e Cachos de Neve, mas apenas uma das filhas conhece a língua comum e pode se comunicar com eles. Trata-se de Folha, um nome dado por Meera, que aprendeu o idioma justamente para aquele encontro com o menino escolhido. Ela lhes fala a respeito de seu povo, e sobre as verdades e falsidades contidas nas lendas, além de instruir Bran sobre seu futuro papel como próximo Corvo de Três Olhos e sobre seus poderes de Warg e Vidente Verde.